Como vocês já sabem, o Encontro com a Palavra é um material de estudo devocional, derivado do original em inglês. Isso talvez vocês não saibam, The Mini Bible College, escrito e produzido pelo pastor Dick Woodward, nos Estados Unidos. E ele foi trazido para o Brasil e narrado pela linda voz e conhecida voz de nosso amado pastor Edson Bruno, conhecido de muitos. Nos conte um pouquinho de como o Mini Bible College se tornou o Encontro com a Palavra. A voz está contigo, pastor Edson Bruno. Muito obrigado. Realmente sinto-me lisonjeado e muito feliz por esse convite de estar aqui com vocês. Eu estou com o coração transbordando. Obrigado pelas palavras aí na sua introdução. Não sou merecedor, mas agradeço a Deus a oportunidade que Ele nos dá de cumprirmos a missão, não é verdade? Isso é magnífico. E estar participando hoje dessa live é uma coisa muito, mas muito boa mesmo. Me traz alegria. E você me leva a muitos anos passados, porque, na verdade, tudo nasceu aqui nessa casa de madeira. Como vocês podem ver, eu estou na simples casa da minha mãe. Eu estou aqui hoje, na verdade, passando alguns dias, e foi aqui que tudo nasceu. Como assim? Bom, isso aqui é roça, é um lugar muito interior, em Santa Catarina. Eu nasci aqui mesmo, na roça, e aos 9 anos de idade eu tive aquele desejo muito profundo de estudar inglês. Veja só que coisa interessante. Aos 9 anos, um menino da roça, tendo vontade de estudar inglês, porque eu ouvia a Rádio Voz da América, né? A Voice of America, de Washington. Vê se pode uma coisa dessa. Dentro desta casa, aqui mesmo onde eu estou, criança, meu pai ouvia rádios de ondas curtas, meu pai ouvia a Voice of America, a Deutsche Welle da Alemanha, meu pai ouvia a Transmundial, meu pai ouvia HCJB, a Voz dos Andes, aí já começa a chegar mais perto daquilo que você me questiona. Por quê? Porque estas emissoras, como a HCJB, Transmundial, elas propagavam o evangelho, tinham estudos bíblicos maravilhosos. E eu, nessa idade, aos 9, 10, 11 anos, eu tinha vontade de um dia estar trabalhando em rádio, fazer um programa de rádio. E, se possível, quem sabe um dia ser a voz em português de algum desses ensinadores, desses pastores chamados por Deus e tal. E isso nasceu no meu coração aqui mesmo, quando criança. Então comecei a estudar inglês sozinho a princípio, e depois, claro, aos 13 anos de idade, ainda na roça, desenvolveu-se mais essa questão da minha voz, né, que você citou e tal. Eu tenho isso como uma ferramenta de Deus. Então, fui para o seminário, e lá no seminário, aos 16, 17, 18 anos, claro que todo mundo sempre apontava a minha voz, falava sobre a minha voz. A diretora do seminário, a saudosa Ruth Doris Lemos, que o pastor Leandro conhece muito bem, ela disse: Ei, rapaz, você terá um grande ministério no rádio, na comunicação. Então, aquilo tudo fez acender a chama. E, na verdade, os anos foram passando, me dediquei ao rádio, à comunicação, fui fazer um grande trabalho em Manaus, no Amazonas, 7 anos em Manaus, depois de muito tempo, enfim, trabalhando em Manaus. Eu tomei conhecimento do Mini Bible College, veja só, tomei conhecimento do ICM, e eu fui desafiado por uma pessoa na época, e esta pessoa disse: Olha, você poderá ser a voz em português daquilo que nós temos hoje no Brasil, que é o encontro com a palavra, né? Um trabalho tão gigante como esse hoje. Todos vocês aqui, esta equipe incrível, eu fico com meu coração transbordando de alegria em ver tudo que Deus tem feito daqueles anos passados até hoje. E veja, isso era 1999. Essa pessoa disse assim: Você vai mudar-se para os Estados Unidos pela fé, hein? Vocês ouviram bem, né? Pela fé. E lá você vai começar a traduzir
o encontro com a palavra, o Mini Bible College para o português, vai começar a gravar, vai ser uma longa jornada. A princípio, não tem verbas, e é agora ou nunca. Então, eu fui desafiado. Eu não sei se você gostaria que eu continuasse um pouco, porque a história do início lá é muito interessante. Não sei se você me permite continuar agora E, ou por aguardo um favor, pouquinho. não, continue, senão os ouvintes aí vão me escrever e me repreender. Por favor, que a gente está super interessado em ouvir. Ah, mas que bom, então. Aí eu então fiz o seguinte, fiz um propósito com Deus, porque você sabe, lá no finalzinho da década de 90, nós nem sonhávamos, talvez sonhávamos em fazer uma reunião como essa aqui, né? Fazer uma live como essa. Em 98, 99, na minha casa não tinha internet ainda. Quer dizer, eu praticamente nem sabia mexer num computador, porque as coisas estavam começando aqui no Brasil em termos de computador e essa história toda. E o que acontece? Deus me desafiou. Eu trabalhava numa grande rede de televisão, fazia um programa de rádio via satélite. Quer dizer, estava ótimo e fácil viver no Brasil. Mas o chamado foi muito forte, porque esse trabalho, eu sabia, seria um trabalho de frutos para a eternidade. Eu vou dizer para vocês, eu enxergava isso que está acontecendo hoje. Eu via você, meu querido. Eu via você fazendo o trabalho que você está fazendo aí agora. Eu via. Pela fé, eu via tudo isso. Então, desafiei a minha família. Vamos, vamos. E vocês lembram, eu falei, porque o ICM, na época, me desafiou. Nós não temos recursos para mais um idioma, somente começando as coisas. E eu lembro, como se fosse hoje, chegando nos Estados Unidos, chegando lá em Hampton, na Virgínia, tive a oportunidade de, em um domingo muito frio, ser levado para conhecer o querido, saudoso Dois Ross. E quando eu cheguei lá, foi uma emoção muito grande, porque ali estava um homem dedicado para ajudar Dick Woodward, que na época ainda estava vivo, e ele disse: Eu quero que este programa esteja em português, é um sonho. Este encontro com a palavra, o Mini Bible College tem que estar em português. Você está disposto a enfrentar esta batalha? E eu disse: Estou. E a partir daquele momento, eu estava com a chave em minhas mãos, né? Então, eu deveria começar o trabalho, mas como falei, tudo estava no início. Não havia verba para o português, o desafio era gigante. O que acontece? Eu estava algumas semanas em Hampton, veja como Deus desenha perfeito. Eu estava algumas semanas em Hampton e fui participar numa quarta-feira. Nos Estados Unidos tem o famoso culto da quarta-feira, né? Então, na quarta-feira, eu fui participar de um culto na Bethel Temple International, lá em Hampton. Sentei lá, quietinho, e chegou alguém e disse: Você é de onde? Nós nunca vimos você aqui. Eu falei: Estou visitando aqui, eu sou do Brasil e estou aqui hoje, nesta quarta-feira, para assistir o culto com vocês. E a pessoa disse: Mas então me conte, o que você veio fazer aqui? E você sabe, em Hampton, ali na Virgínia, é difícil achar brasileiros, né? Em outras regiões dos Estados Unidos tem muitos brasileiros, mas naquela região específica da Virgínia, naquela época, não tinham brasileiros e a gente estava lá, chegando. E eu disse: Olha, eu vim cumprir uma tarefa muito importante, uma obra missionária para o Brasil. E a pessoa perguntou: Mas então conte um pouquinho. E eu disse: Olha, eu vou fazer a tradução de uma série de programas, eu vou colocar a voz em uma série de estudos da Bíblia que vai impactar o Brasil. E sabe o que essa pessoa disse? Não, mas você precisa contar isso ali para o público. Você precisa contar isso na igreja, para todo mundo. E a Bethel Temple era uma igreja grande. Imagine só, no primeiro dia que eu coloquei meus pés lá, eles me levaram lá ao palco, ao púlpito, e me fizeram contar o que eu estaria fazendo. Ficaram interessadíssimos em saber na história. E eu contei o desafio, porque eu estava lá, contei que este projeto um dia
iria verdadeiramente fazer a diferença no Brasil. E no final do culto, me despedi, fui para casa, morávamos em uma casinha muito pequena, uma casinha que ficava aos fundos de uma residência do Mister Jones, era o nome dele, um senhor de idade, mas um cristão muito fervoroso. E a gente morava lá atrás, naquela casinha. E um dia, agora era próximo do Natal, eu, minha esposa, meu filho, na época pequeno ainda, um menino de 10 anos, saímos durante o dia para fazer algumas coisas e anoiteceu. Caiu a noite, voltamos assim com o carro, e como era uma casa aos fundos, eu entrei com o carro e era tudo escuro, né? Vocês sabem, não tem muros nas casas, a maioria, e a gente entrou lá nos fundos com o carro e o farol do carro, os faróis iluminaram a escadinha da nossa casa. E quando os faróis iluminaram a escadinha de nossa casa, tinha muitas caixas na escada de nossa casa. Eram caixas e mais caixas. E tinham embrulhos também naquela escadinha, lá da nossa casa de madeira simples, que só. E olhamos um para o outro ali dentro do carro, eu, minha esposa e o filho, o que aquilo será? Nos assustamos, desembarcamos, fomos lá ainda com a luz do carro, as caixas, embrulhos, a igreja Bethel Temple levou e colocou na escadaria de nossa casa um computador gigantesco, monitor, mesa de áudio, cabos, placa de áudio, olha só, na época, hein? Placa de áudio, 2 microfones, pedestal para microfones, software para começar as gravações, tudo, inclusive gravador de CD, para que eu pudesse, na época, reproduzir os CDs. O estúdio estava completo na escadaria da nossa casinha. Tudo estava lá. Estava pronto para que eu começasse o desafio do encontro com a palavra. Isso é inesquecível, porque mostra que Deus estava desenhando os mínimos detalhes. Lógico, eu, um brasileiro, né, que saí de Manaus na época, eu sou do sul do Brasil, mas naquela época estava em Manaus fazendo um trabalho missionário. Imagine só, eu não teria condições de comprar um estúdio daquele lá no finalzinho da década de 90. E tudo estava ali. Eu não sabia montar aquilo, instalar aquilo. Irmãos da igreja, na próxima semana, foram lá, instalaram tudo, colocaram para funcionar. Eu estava com um estúdio montadinho para começar o encontro com a palavra 001. Lá estava tudo pronto para começar o primeiro programa do encontro com a palavra. Então, foi exatamente esse o princípio quando a gente começa a traduzir o primeiro programa. Claro, depois nós tivemos outras pessoas ajudando nas traduções e correções, mas aquele início foi exatamente o marco de tudo isso que nós estamos vendo hoje. Eu hoje estou vendo uma coisa grande acontecer, né? Isso aqui, aliás, é bíblico. Nós vemos coisas grandes acontecerem, né? A gente vê as coisas grandes acontecerem, e isso é muito bom. E olhando lá atrás, eu vejo como Deus desenhou perfeito. E como já falei, eu via isso aqui acontecendo. Quando eu fui desafiado a deixar o meu conforto de ser um apresentador de TV no Brasil, de fazer um programa via satélite, para vocês terem uma noção, aqui em casa eles compraram uma antena parabólica aqui, minha mãe e meu pai, para me assistir aqui através de antena parabólica, né? O filhão, né? Já pensaram o filhão na antena parabólica, lá no final da década de 90. Então, eu deixei isso aí para ser desafiado, acreditando no propósito de Deus no encontro com a palavra, acreditando que Deus levantaria equipes para trabalharmos juntos aqui no Brasil. É isso que a gente vê, com centenas ou milhares de cartas que chegam, são milhares de cartas que chegam, e tudo nasceu dessa maneira, e a gente precisa celebrar e celebrar muito.
E se vocês não acreditam que é milhares de cartas, minha gente, o pastor Leandro Ferreira, ele praticamente mora dentro de cartas. Eu não sei como ele consegue ainda guardar essas cartas, porque a gente vai guardando as cartas, são milhares, milhares de cartas que nós recebemos. Assim nasceu o encontro com a palavra. Glória a Deus, pastor Edson Bruno, glória a Deus, glória a Deus. Tá vendo só, pessoal? Vocês que se inscrevem, que visitam o canal, que assistem essas palavras maravilhosas, que participam também dos nossos cursos do Encontro com a Palavra, os cursos devocional, nem imaginam tudo como começou, o que se passa por trás. Eu estava ouvindo aqui essa beleza de testemunho, e eu creio que tem muito mais ainda aí, e Deus estava ministrando Isaías 43 no meu coração, quando ele diz: antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Porque isso nasceu num coração cheio do Espírito Santo. E esse homem obedeceu, esse servo de Deus, esse filho do Deus vivo obedeceu. E aqui estamos nós, fazendo esse programa, compartilhando com vocês, atingindo muitas pessoas, envolve Estados Unidos, envolve Brasil. É algo assim que a gente fica até sem palavras com o mover de Deus, utilizando, né? É como a gente fala na língua do mundo, réis mortais. Quem sou eu, Senhor, para que se preocupe comigo? E Ele só quer a pessoa disponível e disposta, com o coração disposto e acreditando e tendo fé, porque a fé ela é plantada e gera todos esses frutos que vocês estão vendo aqui essa noite. E, infelizmente, a gente está chegando ao fim, mas felizmente porque fomos todos muito edificados. Então, eu gostaria de me despedir de vocês aqui. Eu vou deixar um versículo de Mateus que Deus falou no meu coração e vou pedir a gentileza do pastor Edson Bruno orar por todos nós para a gente encerrar. Então, em Mateus 24, no versículo 13, a palavra de Deus diz assim: aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Então, minha gente, essas duas almas lindas que tiveram aqui hoje estão sendo instrumentos de Jesus para levar o evangelho para todas as nações e contribuir para a volta de Jesus. Simplesmente estão obedecendo a um comando de Deus. E eu deixo aqui um beijo no coração de cada um shalom, a paz de Jesus Cristo. E já me despeço, e vocês vão terminar agora com a oração de nosso querido pastor e amigo Edson Bruno. Amém. Vamos orar. Que coisa boa isso, gente. Aliás, eu quero estender o convite aqui a você, Maurício, Fábio, pastor Leandro e todo mundo. Eu acho que um dia nós poderíamos nos reunir aqui, onde tudo começou. Aqui, nesta casa de madeira, nestes ranchos que tem por aqui, nesse terreno, fazer uma celebração aqui entre nós, orando. Um dia vocês vão estar aqui onde tudo nasceu, né? E vai ser muito legal. E eu sei que nós vamos poder celebrar aqui. Vamos orar então. Vamos lá. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Que momento bom. A tua palavra concorda com isso, Senhor, com testemunhos, com histórias sendo contadas para o incentivo da fé. Obrigado, meu Deus, por estes momentos. Obrigado pela equipe que hoje, Senhor, está fazendo do encontro com a palavra este gigante para despertar corações nos mais diferentes lugares na nossa pátria. Senhor, esta tua palavra que entra nas celas e lá dentro das celas, Senhor, há lágrimas de arrependimento, quando os presidiários, homens e mulheres, estão lendo as páginas dos livros que são produzidos com tanto carinho, Senhor, eles são transformados, eles pegam uma canetinha, um pedaço de papel, escrevem a carta pedindo curso, pedindo a Bíblia em letras grandes, pedindo informações, e agora, Senhor, esse projeto, o Maurício, o Fábio trabalhando tanto, Senhor,
para a questão eletrônica, digital de toda esta obra, Senhor, as plataformas do curso Encontro com a Palavra, tudo que tem pela frente, nós sabemos, Senhor, que Tu estás com a Tua mão guiando, guardando, amparando, e abençoa cada um daqueles que estão seguindo, Senhor, no Instagram, aqueles que vão chegar, aqueles que estão no YouTube já se inscreveram no canal, que o Fábio cuida com tanto carinho, traga mais inscritos, faça algo grande, Senhor. O pastor Leandro com um desafio gigantesco que ele tem de impressão dos livros, envio dos livros, o Desfrute Deus, Senhor, que cuida desse projeto, o programa Desfrute Deus, o H11, que está tudo, Senhor, ligado a essa história. Nós te louvamos, meu Deus, por esse momento. Abençoa cada um daqueles que estão nos acompanhando agora. Faça milagre na vida daqueles que precisam de milagre. Vá curando, transformando, libertando, porque tu és especialista nisso, Senhor. Muito obrigado por essa noite tão boa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus.